Existe algo muito sério acontecendo hoje quando falamos sobre desenvolvimento infantil e precisa ser dito com clareza isso aqui, tá? Cada vez mais estão surgindo pareceres que parecem técnicos, que usam termos sofisticados e com referências até conhecidas, mas que na prática não têm a sustentação clínica suficiente para concluir algo que é tão importante quanto as altas habilidades e a superdotação, tá? Ou as altas habilidades ou superdotação. E quando a gente olha com atenção, o problema começa pelos fundamentos. Nesse tipo de material, por exemplo, vemos a utilização de autores como Ranzulli ou como Gardner. E aqui é importante deixar claro, muito claro isso, que esses autores eles são extremamente relevantes dentro de um contexto educacional e teórico, né? A teoria dos três anéis de Ranzulli, por exemplo, ajuda a compreender os potenciais e a teoria das inteligências múltiplas, né, de Gardner, contribui para pensar de diferentes formas de aprendizagem, por exemplo, né? Mas nenhuma dessas teorias ela foi construída para estabelecer um diagnóstico clínico. Esse que é o problema. E exatamente aqui que começa o erro técnico. Quando se usa a teoria como se fosse um instrumento diagnóstico, quando se usa a observação como se fosse uma medida objetiva, quando se usa um questionário como se fosse uma avaliação estruturada, a gente ultrapassa um limite importante de prática profissional. E aí que está o problema. Porque identificar as altas habilidades não é uma questão de percepção, é uma questão de método. E quando a gente analisa os instrumentos utilizados, o cenário fica ainda mais preocupante, tá? Por que fica mais preocupante? Porque foram utilizados inventários de desenvolvimento, instrumentos de triagem, questionários indicativos, entrevistas e observação, mas não há presença de instrumentos psicométricos padronizados de inteligência, como por exemplo a escala Wechsler para crianças, né, o famoso VISC. Sem esse tipo de avaliação, o que se tem não é um diagnóstico, são apenas indícios. E aqui que entra um ponto que precisa ser dito com muita responsabilidade, gente. Existe uma diferença fundamental entre a avaliação pedagógica e a avaliação neuropsicológica, tá? A avaliação pedagógica ela é extremamente importante para compreender o progresso de aprendizagem daquela criança, daquele paciente, né? Mas ela não substitui uma avaliação clínica do funcionamento cognitivo. A avaliação neuropsicológica é um processo estruturado, baseado em ciência, que investiga a inteligência, a memória, a atenção, a linguagem, as funções executivas, o processamento global da criança com instrumentos validados, padronizados e interpretados dentro de critérios técnicos pré-estabelecidos já, né? Isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de responsabilidade profissional. E quando uma conclusão como as altas habilidades ou uma superdotação é feita com base apenas em teoria de observação, questionários, instrumentos de triagem, o risco ele é enorme. O risco de rotular precocemente uma criança, criar expectativas irreais na família, direcionar intervenções inadequadas ou até deixar a investigação, até deixar de investigar outras possibilidades, né, clínicas importantes. Outro ponto que chama atenção é a descrição comportamental apresentada. A memória destacada, o vocabulário amplo, a rapidez de raciocínio, a curiosidade intensa, tudo isso pode indicar um bom desenvolvimento, mas não confirma por si só uma superdotação, gente. O desenvolvimento avançado não é sinônimo de altas habilidades, não é sinônimo de altas habilidades. E essa diferenciação exige um rigor técnico. Então o alerta que eu deixo aqui é muito claro, nem todo material que parece técnico é clínico de verdade. Nem toda avaliação tem a profundidade suficiente para sustentar uma conclusão, por exemplo, de altas habilidades ou superdotação. E nem todo profissional estaria utilizando os instrumentos adequados para aquilo que se propõe. Você que é pai, você que é mãe, você que é tutor, observe o seu filho, valorize suas habilidades, mas não se baseie apenas em pareceres simplificados. Busque uma avaliação, por exemplo, com profissionais qualificados e com método. E se você for profissional da área, bom, a responsabilidade é ainda maior, né? Porque um parecer mal fundamentado pode impactar o desenvolvimento de uma criança inteira. O desenvolvimento infantil ele não é checklist, não é impressão e não pode ser tratado superficialmente assim, né? Isso aqui é ciência, é método e principalmente é responsabilidade.